Segundos anos, nesse vídeo nós vamos falar sobre o mercantilismo, tá? Então vamos entender, veja, o mercantilismo foi um conjunto de ideias e práticas econômicas que se efetivou a partir do acúmulo de metais preciosos na Europa. O mercantilismo foi um sistema econômico controlado pelas monarquias nacionais. Foi o sistema econômico vigente no período das monarquias nacionais, dos estados nacionais modernos, tá? É importante entender isso e teve características bem próprias. Foi o sistema que antecedeu o capitalismo, né? Então veja, o metalismo, a riqueza de um reino era medida pela quantidade de metais nobres, prata, né, ou ouro, que possuísse. Por quê? Porque na verdade isso funcionou muito no caso da Espanha, que colonizou a América, né, a coroa espanhola colonizou a América, uma região rica em metais preciosos, onde ela consegue enriquecer. E aí, dentro dessas características, tinha a questão da balança comercial favorável, né? Então, através desses metais preciosos, ela conseguia alcançar essa balança comercial favorável, que é quando tu tem mais lucro, né? E aí enriquecer a monarquia. Veja, aqui, ó, protecionismo, pacto colonial e balança comercial favorável eram as características do mercantilismo. Então, ou através do comércio, ou através da exploração dos metais preciosos, ou de leis protecionistas, tu alcançaria a balança comercial favorável. Mas o que é isso, professora? Quando eu vendo mais do que eu compro. É o superávit que a gente ouve lá no jornal. Se eu compro mais do que eu vendo, eu vou ter um déficit, eu vou ter uma balança comercial desfavorável. E isso não era bom para as monarquias. O desejo nesse momento era enriquecer essas monarquias. Quanto mais rica fosse uma monarquia, quanto mais rico um Estado nacional fosse, melhor ele teria vantagem, obviamente, sobre os outros. Como é hoje? De certa forma, sim, como é hoje, tá? Então veja, na Espanha predominou o metalismo. A Espanha, como tinha abundância de metais preciosos, ela explorava esses metais preciosos com o trabalho escravo dos indígenas, tá bom? E aí em Portugal já não. Portugal desenvolveu um tipo de metalismo baseado na exploração do comércio. Por quê? Porque a maior colônia portuguesa, que era o Brasil, no momento em que eles descobriram aqui, eles não encontraram metais preciosos. Então eles primeiro exploraram o pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, somente 200 anos depois é que eles foram descobrir o ouro. Então eles tiveram que encontrar uma outra forma, que foi o comércio com a colônia, tá? E aí também tem a questão do pacto colonial, que é uma outra característica do mercantilismo. As colônias só podiam comercializar com as suas metrópoles. Não podiam comercializar com outros países. E isso garantia um lucro às metrópoles da exploração das riquezas coloniais, tá? Obviamente que Portugal teve também um período de uma certa liberdade quando o Marquês de Pombal foi ministro. Por quê? Porque ele permitiu ali que se desenvolvessem manufaturas, inclusive aqui na colônia. E aí também lucraria com isso, né? Na Inglaterra, na França e na Inglaterra, predominou o protecionismo, tá? Então eles empenharam-se em incentivar, no caso específico da Rainha Elizabeth I, incentivar o comércio inglês. Claro que eles também enriqueceram com a pirataria e com os acordos comerciais, especificamente de Portugal, né? Na França, o colbertismo propunha o quê? Uma balança comercial favorável através do protecionismo, mas principalmente através da produção de artigos de luxos. Então, só eles produziam aqueles artigos de luxo e com isso eles garantiam o mercado e garantiam também uma balança comercial favorável. Tudo bem? Então, vocês viram que em cada monarquia se desenvolveu de uma forma específica, mas todas elas tinham características muito próximas, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.